Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais um nosso encontro de tira dúvidas dos traços de caráter. Aqui vai ser rápido, sem enrolação, porque o tempo é limitado da nossa chamada aqui. Então, bom dia a todos que já estão presentes. Obrigada pela presença. E hoje a gente vai falar de um tema que para mim é muito importante, que são os conflitos e semelhanças entre os traços de caráter, né? Esse tema foi pedido num encontro anterior e hoje a gente vai falar sobre esses conflitos e semelhanças entre os traços. Por enquanto, ainda estou deixando as aulas gravadas, mas daqui a um tempo eu quero não deixar, né? Mas para vocês estarem presentes aqui, chegarem na hora para a gente transformar isso num bate-papo. Mas, por enquanto, ainda estão ficando disponíveis. Vou compartilhar a tela aqui para a gente já dar o nosso start. Então, aqui eu vou share. Seja muito bem-vindo quem está chegando. Que bom que você está aqui. Então é hoje é isso que a gente vai falar sobre os conflitos e semelhanças entre os traços de caráter e como usufruir disso nas relações, como que isso pode te ajudar ou te atrapalhar a relacionar melhor com as pessoas. Então, esse é o nosso tema. A gente vai falar um pouquinho disso, mas antes eu vou fazer uma introdução, porque tem um pessoal aqui que ainda não sabe sobre o traço de caráter. Eu entendo que tem gente que conhece essa teoria dos traços de caráter, né? E sabe o quanto que ela é preciosa, o tanto que ela é valiosa, o tanto que ela ajuda a gente a se compreender, a se entender, e que tem gente que ainda não tem acesso ao que é isso. Então, a teoria dos traços de caráter, ela é uma teoria postulada por um discípulo do Freud, Wilhelm Reich, lá em meados de 1930, que ele era um fisioterapeuta e ele percebia que os pacientes que chegavam no consultório deles, pessoas semelhantes, apresentavam problemas semelhantes. Então, pessoas parecidas fisicamente apresentavam problemas emocionais parecidos emocionalmente. E aí ele foi entendendo que o nosso inconsciente, né, a nossa personalidade, ela não é uma coisa metafísica que paira sobre nós. A nossa personalidade, ela está marcada no nosso corpo. As nossas memórias emocionais, elas são marcadas em nosso corpo. Então, é daí. Ei, Bia, bem-vinda! Que bom você aqui! Legal, bora para cima. Então, estou falando aqui que é esse discípulo do Freud. Ele percebeu que ele era fisioterapeuta, o Reich, e ele percebeu que pessoas semelhantes traziam problemas semelhantes. E aí ele foi percebendo que as nossas memórias deixam marcas no nosso corpo, né? Então, todo o nosso emocional, ele deixa marcas visíveis no nosso corpo, e é essa teoria dos traços de caráter. Então, ela é uma das maneiras da gente acessar e ter consciência emocional de nós mesmos. É uma maneira rápida e, digamos, indolor da gente se conhecer, né? Esses traços, eles são formados na nossa musculatura mesmo. Então, tem muita gente que pergunta: eu emagreci, fiz bariátrica, emagreci 40 quilos, 50 quilos, mudou meu traço? Não, o traço, ele não muda. O nosso emocional, ele é formado do 0 aos 5 anos de idade, e depois dos nossos 5 anos, a gente passa a repetir os nossos padrões emocionais. Então, por exemplo, se até os 5 anos de idade a gente entendeu que agrada a mamãe ser educadinha, quietinha, sentadinha, a gente vai tender a
a trazer isso para a nossa vida. Então, até adulto, a gente tende a ser mais quietinho, mais comportadinho, mais tentar agradar mais os outros. Por quê? Porque aquilo funcionou até os nossos 5, 6 anos de idade. E no encontro passado eu trouxe uma coisa importante, porque a taxa de mortalidade infantil, ela acaba depois dos 7 anos de idade. Por quê? Porque com 7 anos, todas as crianças já têm esse emocional formado. Então, entre aspas, elas já sabem se virar no mundo, elas já sabem lidar com esse mundo de alguma forma. Por quê? Porque os nossos, coincidentemente, né, os nossos traços de caráter, eles se desenvolvem até os 5 anos de idade. Certo? Então, esses traços, eles vêm de uma poda neural. É como se a gente, eles se desenvolvem do 0 aos 5 anos de idade e é, a gente vai cortando o que a gente precisa menos, né? Inconscientemente, a gente vai cortando os traços que a gente precisa menos e abrindo esse caminho neural dos traços que a gente utiliza mais. E isso vai deixando essa forma na nossa musculatura. Então, se a gente tem mais tecido muscular duro ou mais um tecido gorduroso mole, isso é traço de caráter. Se a gente tem o olho mais esbugalhado, ou o olho mais fechadinho, ou um olho que sorri, isso é traço de caráter. Se a gente tem a perna fina, a perna grossa, a perna torta ou a perna separada, isso é traço de caráter, porque essas memórias, esses traços foram mais úteis para nós sobreviver quando a gente era apenas uma criança, e isso demonstra a nossa personalidade. Bora lá. Então, eu venho de uma teoria, é, eu venho de uma escola, né, que é o Corpo Explica, onde a gente consegue mensurar esses traços de caráter através de um gráfico, né? Não é a única maneira da gente usar esses traços ao nosso favor, esse conhecimento dos traços ao nosso favor, mas a gente consegue também medir os traços através de um gráfico, através da observação de 6 pontos do nosso corpo: cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Então, o gráfico, ele gera isso aqui, e como hoje a gente vai falar de conflitos e semelhanças dos traços de caráter, eu trouxe 2 gráficos bem diferentes, depois eu vou te contar, eu vou contar aqui para vocês quem que são essas pessoas. Então, eu trouxe 2 gráficos aqui que a gente vai ver que são bem diferentes e como que isso impacta na realidade da vida, esses conflitos e essas semelhanças, né? Então, esse gráfico ele vai nos mostrar as tendências de comportamento das pessoas. Bom, tem um áudio ligado, mas enfim, é legal. Muito bem. Ele vai mostrar a tendência dos comportamentos das pessoas. Cadê eu? E vai dar o tom e a maneira que esse indivíduo se expressa. Se é uma pessoa mais acelerada, se é uma pessoa mais dinâmica, se é uma pessoa mais calma, se é uma pessoa mais controladora, se é uma pessoa mais quietinha, se é uma pessoa mais tímida, se é uma pessoa mais extrovertida. Tudo isso vai aparecer no gráfico aqui dos traços de caráter e vai trazer também qual é a melhor estrutura de tratamento para essas pessoas também. Deixa eu ver, eu quero me pinar aqui. E vai trazer qual é a melhor estrutura de condução de tratamento para quem é terapeuta ou não, ou de para quem é, por exemplo, professor, tem muito a se beneficiar desse conhecimento também, porque numa sala com 25 alunos, a gente tem gráficos heterogêneos, e essa é a beleza da nossa mente. Ninguém tem um gráfico igual ao outro, né? Por mais que tenha muito semelhante, a gente vai ver que a história de vida traz muito dessas nuances. Então, para explicar os conflitos e semelhanças entre os traços, a gente vive esse conflito dentro de nós mesmos, dos traços que conflitantes, e vive isso entre pessoas também, né? Os traços conflitantes. Esse aqui é o meu gráfico, né? Então a gente chama aqui nessa teoria do corpo explica de
pico de um traço acima de 20%, né, dos traços. Então, aqui eu tenho três picos bem definidos, três traços que impactam demais a minha maneira de agir, de me relacionar. Então, o pico é o traço que impacta, é quando eu sinto a dor, mas também eu consigo acessar o recurso desse traço. Então, eu, na minha constituição, na minha história, na minha memória, eu construí esses três picos em mim, que é 27 de oral, 23 de rigidez e 20 de psicopata. Já expliquei que esses nomes, eles mantêm essa metodologia do Reich, lá de 1930, são esquisitos, mas eles continuam mantendo hoje. Então, esses três traços me impactam efetivamente na minha maneira de relacionar. Então, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, né, que curte estar com pessoas. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Para mim, tem que estar ali. Eu falei outro dia com um amigo meu que eu preocupo mais com a cor da palavra do que com a mensagem que ela está dizendo, né? E isso faz parte do meu perfeccionismo que vem desse somatório do rígido com masoquista, né? Todos esses traços estão no meu corpo, então esses menorzinhos aqui, eles potencializam esses maiorzinhos aqui. E esse psicopata, então, eu sou uma pessoa que acaba lidando muito ligando muito para a opinião dos outros. Então, junta com o meu perfeccionismo, eu sou uma pessoa que realmente se importa com a opinião dos outros, e isso é meu, né? Então, com esse oral, eu tenho uma tendência à dependência emocional maior. Esse oral com esse psicopata, a gente vai ver na parte das semelhanças e dos somatórios. Esse psicopata, quando ele potencializa meu oral, eu fico extremamente dramática. Então, o que era uma coisinha assim, para mim, vira um problemão. E o conhecimento dos traços de caráter nos traz é a maneira de saber lidar melhor com isso. Então, esse é o meu gráfico com esses três picos definidos. Esse aqui é o gráfico da minha filha. E antes de eu ter essa consciência dessa teoria dos traços de caráter, eu tinha muito conflito com ela. Por quê? Porque os picos dela, os maiores traços dela, batem de frente com os meus. Então, coisas que eram comum para eu fazer, né, coisas que eu fazia normalmente, para elas era dificílimo. E coisas, e o jeito dela pensar, dela emocionalmente se comportar, para mim era incompreensível. Eu não entendia como que essa menina era tão lenta, se eu era tão dinâmica. Como que aquela menina tinha saído de mim e preferia que o mundo terminasse em barranco, enquanto eu sempre fui uma menina, uma pessoa para frente, de tirar as pessoas da zona de conforto, de fazer ir, vamos embora, vamos andar. E aquilo para mim era muito difícil. E aí a minha tendência como mãe era me perguntar e me culpar muito. Onde é que eu estou errando com essa menina? Como é que eu estou criando essa menina completamente errada e diferente de mim? E quando eu descobri que isso era explicado por essa teoria dos traços de caráter, eu aprendi a me respeitar, a entender que, beleza, esse comportamento dinâmico de ir para frente, de tirar os outros da zona de conforto, é meu, enquanto a acidez, a criatividade, o jeito, tipo assim, interessante dela se relacionar, bem mais distante das pessoas, era alguma coisa delas. Então, aonde que a gente batia de frente, né? Então, aqui, ela tem o oral parecido com o meu, ela tem 25 oral, 27, eu tenho 27, e da mesma forma, eram coisas que a gente se identificava, mas batia de frente também, porque o drama do oral também aparecia nela. Essa moleza, essa confusão de pensamento do oral também aparecia nela. Ela tem mais rigidez que eu, 27, e eu tenho 23. Porém, olha só, ela tem
8 de masoquista e eu tenho 18. Então ela larga tudo para lá, ela não tem consistência, ela não tem organização. Ela é dela ser bagunceira por causa desse masoquista muito baixo, com menos de 10%. Eu tenho um masoquista alto, ele não chega a ser pico, mas quando ele soma com essa rigidez, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Os trem tem que estar do meu jeito, senão eu enlouqueço. E ela é uma menina largada, quer deixar pra lá, ai, mãe, larga pra lá. E aquilo eu não entendia por causa desse conflito entre os picos. O psicopata dela é alto, mas o meu é pico. Então, ela não se sente manipulada, né? Igual eu sempre me senti ligando para a opinião dos outros. Ela é uma menina, é isso, ela é uma menina que larga para lá com muito mais facilidade do que eu. E ao mesmo tempo ela tem um pico de esquizoidia que eu não tenho. Essa era a parte que a gente mais conflitava. Digamos assim, era o meu psicopata com o esquizoide dela, que eu falava, gente, como que essa menina não liga para nada? Sabe? Como que essa menina é dispersa, desatenção? Aí comecei a procurar neuropsicólogo para ver se tinha transtorno de déficit de atenção, o que que era, e eu descobri que não, que é só o pico dela de esquizoide. E quando eu consegui perceber todas essas coisas, isso melhorou a nossa relação. Isso melhorou a relação dela com a autoestima dela, porque esse oral quer muito agradar. Então, o oral dela também quer muito agradar. E aí, a nossa convivência era chata porque nada que ela fazia me agradava. E aí ela entrava na dor do oral e eu também entrava na dor do meu oral. Então, o conhecimento dos traços de caráter trouxe esse benefício muito grande para a nossa família. Tá fazendo sentido? Coloca aqui no chat para mim, me conta se está fazendo sentido, como que está sendo isso aí. Então, eu fiz aqui uma tabelinha de conflitos entre os traços, né? Então, a gente tem a gente vai entender aqui como que esses traços se conflitam. Então, o esquizoide, ele é o primeiro traço formado no útero, ele é traço de pessoas mais caladas, mais no seu canto, que tem um mundo interior, né? Ana Clara, eu via isso muito no olhar dela, tudo que ela ia pensar, ela, tipo, procurava na nuvem interna dela, né? E isso é o tempo todo. Então, quando eu achava que ela perdia o foco, era quando ela estava encontrando as respostas na bagunça interna do mundo dela. O esquizoide, ele é formado no útero, o mundo é o útero, ele é muito fechado nele mesmo, que é exatamente o contrário do oral. O oral já é o neném amamentando, já é expansão, já é a boca no trombone, já é o neném que chora, ué, e quer todo mundo perto. Então, uma pessoa que tem um pico de esquizoide com um pico de oral, tem horas que ela quer ficar sozinha, tem horas que ela quer conversar. E isso vira um conflito entre ela. Eu não sei se eu quero falar ou se eu quero calar, né? Então, o esquizoide, ele é muito do pensar e o oral é muito do mundo do sentir, do falar. E isso, dependendo do gráfico da pessoa, pode trazer um conflito interno para ela muito grande. No caso meu e da minha filha, era um conflito externo de maneiras de funcionar. Mas uma pessoa que tem esses dois picos, ela luta com ela mesma o tempo todo. Enquanto ela não entender que essa é a maneira dela de funcionar, para ela é mais difícil de operar. Fala, Bia, você consegue abrir seu microfone? Sim. Fala Sim. comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vê na escola, muitas vezes, né, aquela criança que agita muito a turma para chamar atenção, seria esse oral querendo atenção. Talvez sim, talvez não. O oral ele não é agitado, ele quer atenção. Ele na escola, ele é aquele menino que encosta. O oral, coincidentemente, a gente desenvolve os nossos cinco sentidos durante a amamentação.
né? Então, o oral, ele é muito sensível. Então, por exemplo, a gente vê crianças autistas que têm intolerância a barulho, provavelmente ela tem um pico de oral muito alto, porque o barulho incomoda, é dos cinco sentidos. Então, o oral, ele precisa de contato físico. Então, uma criança oral é aquela criança que derrete, que é grudada. A gente vai ver que uma criança agitada, ela tem mais do traço de caráter rígido. A gente vai ver que o corpo dela é mais desenhado, ela tem mais, por exemplo, essa linha aqui, ó, é do traço rígido. Todo o delineamento da musculatura é muito presente no traço rígido. Então, o rígido, ele é energético, ele é a criança plena, é a criança, é o traço que desenvolve com 5 anos de idade. Então, é a criança que corre, que pula, que trepa, que... O oral, ele fala. Ele é aquela criança falante, ele pode chamar a atenção respondendo certo, agradando, ele é doce, ele é meigo, chega até a dar diabetes de tanta doçura quando tem um pico de oral na dor, né? Assim, na dor, porque o oral, no recurso, quando esse oral está podendo existir, a pessoa é uma pessoa ótima, uma pessoa super divertida, é aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, é um bebê, sabe? Uma pessoa engraçadinha, uma pessoa, ai, uma amiga fofa, não amiga, vamos decorar sua casa, porque tem essa sensibilidade visual muito grande, né? Da mesma forma, o rígido. O rígido, na dor, ele fica extremamente agitado, porque o rígido, ele é o campeão, ele é o número um. Então, ele não pode ficar por trás, né? E aí, se a gente já vê na semelhança, se essa criança ela tem um pico de rigidez e um pico de psicopatia, na dor, é uma criança que vira líder, vira intolerante, ela quer ser o primeiro da fila, e se não for ela o primeiro da fila, ela, tipo, acha ruim, reclama, fica agressiva, né? Porque o rígido ele quer ganhar. Então, o rígido na dor, ele que é o centro das atenções. Faz sentido? Percebe? Sim. Oh, muito. Legal. Então vamos lá. É, a gente está no conflito, depois a gente volta para a semelhança. Então, o esquizoide com o psicopata é isso. O esquizoide não gosta de incomodar. Ela é aquela criança que está dentro do útero. Na escola, é legal essa analogia, porque na escola é a criança que está dispersa. O esquizoide é aquela criança que dispersa, que passou um mosquitinho, ele vai com o mosquito e custa a voltar porque é tudo muito novo. Ele olha uma formiga e às vezes o esquizoide ele tem muito isso de hiperfoco. Então ele olha uma formiga e aquilo lá na cabeça dele começa a falar, cara, como que essa formiga anda? Como que essa formiga e ali fica na cabeça dele. Então parecem crianças muito desatentas, mas na verdade elas têm esse foco muito volátil. Ele vai para uma coisa e fica só naquilo, né? Então, o conflito do esquizoide com o psicopata é isso. O esquizoide não quer incomodar e o psicopata quer tirar todo mundo da zona de conforto. Era esse traço que brigava muito com a minha filha, porque o psicopata é: vamos, gente, vamos fazer, vamos para cima, vamos lá, eu sou o primeiro da fila, eu quero liderar, eu quero não sei o quê. E o esquizoide, né, ele vai lá, viaja no mundo interno. A diferença, o conflito entre o esquizoide e o masoquista. O esquizoide ele gosta muito de coisas inovadoras, mais uma vez, o esquizoide é o mundo interno, a cabeça dele funciona demais, e o masoquista ele precisa de solidez, ele precisa de ver coisas concretas, ele precisa entender, ele precisa planilhar. O masoquista ele busca muito a consistência das coisas, né? É a criança do desfraude, é a criança que entende que deu uma dor na barriga, é vontade de fazer cocô. Então, o masoquista, ele busca muito associações concretas. Ah, então se tocou o sinal às 9h45 é hora de ir para o recreio. Se muda uma regra para o masoquista, ele dá uma pirada, né? Assim, é a mesma coisa, crianças autistas que têm picos de masoquista, a gente vai ver
o toque, né? O comportamento compulsivo, repetitivo, que aquilo irrita. Então, quando a gente está falando de inclusão, porque o autismo ele não é de um traço, né? Os traços eles se desenvolvem com a nossa história até os 5 anos de idade. O autismo, a síndrome de Down, ou, né, o TDAH a gente vai ver que é traço, que é esquizoide com rígido, é muita cabeça e muita atividade, ele fica enlouquecendo, né? Então, assim, mas a gente vê nas condições, no autismo ou na síndrome de Down, que dependendo dos traços que essa criança tem, os comportamentos, eles são regidos por esses traços. Então, pode olhar, se tem uma criança que tem esse comportamento muito estereotipado, muito regradinho, ele provavelmente tem um pico de masoquista na dor, né? A gente vai ver que esse comportamento que está muito causando um impacto muito grande nessa pessoa é porque ela está com esse traço na dor. E o esquizoide com rígido, o conflito dele é que o esquizoide ele quer não aparecer, ele não quer chamar atenção, são crianças extremamente tímidas, e o rígido quer aparecer, quer chamar atenção, quer ser o primeiro, quer brilhar. Então, uma pessoa com picos muito altos de rígido, com esquizoide, é uma pessoa extremamente seletiva. Tipo, ai, vão para a festa, vão. Na hora que chega na festa, fala, eu quero ir embora. Não, eu quero ir embora, me tira daqui. Então, esse conflito interno pode estar presente tanto em nós quanto com os outros. O oral. O oral é isso aqui, fala sem parar. Esse é o pico de oralidade. Mas ele, na dor, ele briga por atenção, fazendo drama, né? Fazendo, ai, ninguém me ama, ninguém quer me ver. É uma briga de atenção diferente e estão sempre insatisfeitos. Nada é suficiente para um oral na dor, né? Ele chega na loja, quer um vestido vermelho, tá cheio de vestido vermelho e não gosta de nenhum. Ai, não, ai, nesse aqui eu também não quero. Ai, não, esse aqui eu não quero. Né? Tem um banquete da vida, mas não quer comer nada. Esse é o oral que está muito na dor. Então, o conflito entre o oral e o psicopata é isso. O oral é muito sensível e empático, ele tende a colocar os outros em primeiro lugar, e o psicopata, ele é mais insensível, né? Ele quer a busca dos objetivos, os fins justificam os meios. Para o psicopata é muito isso. Ah, não importa como a gente vai chegar na vitória, mas eu vou chegar, né? Às vezes, um psicopata na dor, ele passa por cima dos outros, ele às vezes pode puxar o tapete. Esse psicopata, ele está na dor, porque o psicopata no recurso, ele consegue tudo que ele quer por seus recursos próprios. O psicopata na dor, que ele tem esse comportamento mais condenável. E o oral é sensível. Então, mesma coisa, o oral na dor, ele tende a passar todo mundo na frente dele. O oral no recurso consegue ser mais maleável. Ah, é empático. Ah, eu entendo que você quer isso. E o oral com psicopata no recurso fala, eu entendo que você quer isso, mas eu quero isso, e a gente vai para uma win-win situation. Os dois vão ganhar. O oral com masoquista. O masoquista, ele é muito trancado, ele é uma pessoa do silêncio também, ele não quer se expor, porque quando ele se expõe, o masoquista é o do desfraude, então quando ele se expõe, a possibilidade de dar muita merda é muito grande. A gente vai entender que o rígido também, ele na dor, ele não quer se expor, mas ele não quer se expor para não ser julgado, para não ser imperfeito, para não mostrar os seus defeitos, né? O masoquista, ele não quer se expor porque ele acha que nada que ele vai falar é, é válido, assim, ele tem, né? Na dor, ele tem uma tendência muito grande a se desvalorizar, né? Então ele fala, não quero incomodar ninguém, diferente do esquizoide, mas não quero incomodar ninguém porque esses pesos são meus, né? E fica muito travado na vida. E o oral já é aquele que quer chorar, que quer falar. Então, no nível pessoal, um oral com masoquista é a pessoa que
que fala e se arrepende. Ele fala, porque o oral é impulsivo, ele fala, e aí na hora ele fala, nossa, por que que eu falei aquilo ali? E aí ele se arrepende quando ele tem esse pico de masoquista. E o rígido com oral é o rígido, gosta de conforto, de ficar quieto, de espontaneidade, de roupa larga, de roupa confortável, enquanto o rígido é mais agitado e quer ser perfeito, quer estar sempre bonito, quer aparecer pelas suas vitórias. A gente vê muito em pessoas bipolar, uma pessoa que é bipolar, ela é oral com rígido, né? Antigamente eles chamavam de transtorno maníaco depressivo. Então, esse transtorno, a gente observa o gráfico da pessoa, essa pessoa, ela tem um pico gigante de oral e um pico gigante de rigidez. Então, às vezes, ela vai para mania, que é uma agitação sem limite da rigidez, e oscila para depressão, que é o máximo de dor do oral. Então, na mesma hora, no mesmo dia, essa pessoa quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, ela não quer sair da cama. Então, esse chore e ri, essa oscilação muito grande de humor tem a ver com esses picos dos traços de caráter. Então, uma pessoa maníaco-depressiva grave, a gente vê que todos os traços, os outros traços são baixos, então ela não tem essa maleabilidade da personalidade e tem um super pico de rígido com oral, né? É muito interessante a gente perceber isso. O psicopata, eles querem ter a última palavra e vencer as discussões. É do meu jeito, ponto que acabou, né? Ele fica cobrando os outros e fica cobrando que, mas aquele dia que você me pediu aquele favor, eu te fiz. E agora? O que que eu ganho em troca? Né? O psicopata é o traço das trocas. No masoquista, é que o conflito entre que o psicopata gosta de mandar e o masoquista ele gosta de obedecer. Então, isso na pessoa, por exemplo, pessoas que explodem com uma gota d'água assim explode, são pessoas que têm o pico de masoquista com o psicopata, né? Essas pessoas explosivas que de repente, por quê? Porque esse masoquista vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando e vai enchendo o copo. Na hora que esse psicopata sente que alguém mandou nele ou que alguém discordou dele, numa fala vira um e joga tudo no ventilador, umas coisas lá da época do Guaraná de rolha que não tinha nada a ver. Nós temos só 10 minutos, então eu vou correr, a gente vai ficar com conflito. Acho que eu já falei muito da semelhança. E o psicopata com o rígido, o psicopata gosta de mandar e delegar, e o rígido gosta de fazer sozinho. Então, o psicopata com o rígido no conflito é assim: faz isso para mim, não, me dá que eu faço. Ai, faz isso para mim, não ficou do jeito que eu queria. Então, vira uma pessoa assim que, né, muito desconfiada dos outros, né? O psicopata tende a ser muito desconfiado. Então, com o perfeccionismo do rígido, tipo assim, nada tá bom, aí eu pedi, mas não ficou bom, então me dá aqui, e aí já causa um dissabor com a pessoa. Esse é o conflito interno entre o rígido e o psicopata, né? Aquela velha frase: eu sabia que eu não devia confiar em você, né? Porque você me decepcionou. Isso é muito do traço de rígido com o psicopata na dor. O masoquista, ele tem dificuldade de sair do lugar do tanto que eles revisam as coisas. É a criança do desfraude. Então, às vezes, ela oscila muito entre prisão de ventre e dor de barriga, né? Ou ela trava, aí na hora de soltar, você fala, ai, mas se soltar e se der merda e as pessoas desagradarem de mim, o que que pode acontecer de ruim? O tempo todo o masoquista na dor, ele fica, o que pode acontecer de ruim? Né? E isso com psicopata vira uma pessoa extremamente paranoica, que não sai do lugar pelo que pode vir a acontecer. Né? O psicopata é um traço alto, uma característica grande de pessoas muito ansiosas.
né? Então a gente vê todos esses sintomas ligados muito aos traços de caráter. E o masoquista com rígido, ele gosta de fazer calado, com calma, repetir 1000 vezes para não dar erro. E o rígido quer para anteontem, ele é aflito, ele quer anteontem e está demorando demais. Então, uma pessoa que é rígida com masoquista, ela tende a ficar muito presa no ensaio. Cara, eu quero fazer, eu tenho 1000 ideias, eu quero ir, quero fazer aquilo, mas a voz do masoquista fala assim: e se der merda? E se as pessoas, e se você for cancelado na internet? Então a gente vê assim que muitas das pessoas, cada um não posta na internet por um problema, né? Mas os rígidos com masoquistas, uma característica dele é esse, é o medo do cancelamento. E se eu falar e dar merda? E se eu me mostrar quem eu sou e as pessoas não gostarem? E isso trava, o rígido com masoquista, ele trava e nem o reboque para tirar. E o rígido com rígido é esse traço mais agitado, eles competem até com ele mesmo, né? Aquelas pessoas assim, quem tem pico, eu tenho uma amiga que ela tem pico de 40% de rigidez e os outros picos todos dela baixo. É uma pessoa assim que se falar que tem que comer ração, ela vai comer ração. Ela é pessoa que faz muita ginástica e malha, e não consegue ficar quieta, espera para o rígido, é fora de cogitação, né? Então, assim, por isso que dietas restritivas para o oral é muito dolorido, ele não consegue, porque ele tem muito essa questão do sensorial. Então, e dieta restritiva para o rígido é fundamental, ele tira de letra. Então, até isso impacta tanto na nossa vida que até a blogueira que a gente segue, que a gente se identifica mais, tem muito a ver com os nossos traços de caráter. Eu fiz uma tabelinha de semelhanças também, mas eu estou vendo aqui, eu só tenho 5 minutos de reunião ainda, que eu ainda estou com Zoom gratuito. Vou disponibilizar lá no grupo. E quero saber de dúvidas, né, impressões e comentários, acaba que elas são muito parecidas, uma com a outra. Me conta, fez sentido? Como que foi? Gostou dessas diferenças na prática? Ótimas. Nossa, e a gente vai vendo as pessoas na frente, dá até vontade de rir muitas vezes quando você coloca. É muito legal. E isso fez muita diferença para mim por causa disso, né? Igual, por exemplo, na minha filha, o esquizoide dela, e eu não sabia disso, mas era o traço que me incomodava. Era como que ela pode ser tão dispersa, que era esse conflito do meu psicopata com o esquizoide aqui, ó, né? Que é o esquizoide não gosta de incomodar e o psicopata gosta de tirar os outros da zona de conforto. Então eu chegava com 1000 soluções, Ana Clara, você vai fazer isso, 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 e ela olhava pra cara pra mim assim, tipo, Que não isso? vou fazer. Tipo, que isso, lógico que eu não vou fazer, né? E quando eu pude acessar esse conhecimento, a nossa relação transformou demais. Porque o que eu achava que era doença, que era errado, que eu tinha que consertar nela, na verdade era uma característica que não ia mudar, que ela desenvolveu aquilo por uma série de fatores, né? E é interessante esse momento, acho que a gente pode falar disso no nosso próximo encontro, né, o momento de construção de cada traço, porque quando eu entendi isso, eu fui ver e falei, cara, é mesmo, eu tive uma gravidez super conturbada, né? Então, assim, eu vi que tudo isso tinha porquê, Ana Clara, ter muito esse traço de esquizoidia. Ao mesmo tempo, ela passou por um desfraude super tranquilo, né? Então, assim, a gente não teve problema com o desfraude dela, o que
trouxe um masoquista super baixo, né? Não foi uma questão durante o desenvolvimento dela, a questão do desfraude. Então, isso trouxe um masoquista baixo que não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim. Existem características. O traço de masoquista é maravilhoso. São pessoas consistentes, são pessoas que conseguem seguir rotina. Isso é Hábil. maravilhoso, organizado. Eu falo que é o movimento ordenado do cosmos, né? O sol, ele levanta e se põe. Isso é muito do masoquista. Mas na dor ele vai trazer características ruins. São pessoas que travam, que não falam, que não convivem. E é interessante assim que pessoas mais velhas, eu já observei isso, né? Pessoas da época da fralda de pano, que assavam, né? Que era muito desconfortável aquele ter fralda, né? Fazer cocô de xixi na roupa, porque um menino de 3 anos já começa a sentir, a perceber, diferente de um menino de meses ou de 1 ano e pouquinho. Já começa a ir para a escolinha, né? Se fizer cocô na calça, o cheiro incomoda, que é essa fase do masoquista. Então, pessoas mais velhas, da época da fralda de pano, eles têm muita tendência a ser masoquistas, né? Então, a gente vê que hoje em dia os jovens não têm mais essa consistência que os antigos tinham, né? Esse compromisso, esse comprometimento, essa questão do valor de família. Hoje em dia, os meninos têm fralda Pampers que até tira o cocô sozinho, assim, da fralda, né? E é interessante como isso impacta, ao mesmo tempo que a gente vê crianças hoje muito rígidas, muito para frente sexualmente, muito agitadas, muito desafiadoras, que são essas crianças que começam a desenvolver, a ler, o pai já cobra de ler muito cedo, né, tá na escola bilíngue, esporte, coisas, nananã, e isso estimula muito o desenvolvimento da rigidez, né? Então viram crianças temosas, respondonas, né, que tem muito a ver com esse traço. Temos menos de 1 minuto. Eu amei, que bom que você veio, fiquei feliz. E é isso. Acho que de 15 dias dá para fazer. Beleza, amei. E tem muito mais coisa aí, né? Que é muita informação. Você, apesar de a gente conhecer alguma coisa, esse entrelaçamento